galerinha, aqui quem fala é a Maria Eduarda, repórter da Recreio, e para os 90 anos de Maurício de Souza, no nosso especial, nós conversamos com Mauro Souza, filho dele que vai interpretá-lo no filme Biografia que sai agora em outubro. Vem conferir! Então, primeiramente é um prazer, muito obrigada por você ter aceitado o convite Obrigado de eu. bater o papo com a gente, Nossa, participar bem, desse especial do Maurício, né, que é tão gratificante pela história, cultura do Brasil. Exatamente. O prazer é meu. E vamos conversar, que eu tenho muita coisa pra falar. Inclusive, no dia 23 de outubro, estreia o filme Maurício de Souza, o filme, né? E você estrela interpretando seu pai, né? E como que tá? Como que foi essa reação dele? Descobrir que seria você, da sua família? Como tá isso? Meu nome é Ansiedade, né? Claro, porque a minha estreia no cinema, eu nunca tinha trabalhado num set, minha experiência tinha sido principalmente em teatro, né, o que é completamente diferente, são realmente universos muito diferentes. Claro que o trabalho em si é muito parecido, mas assim, com técnicas completamente diferentes. Enfim, então foi algo muito novo para mim. E ainda interpretando meu pai, com direção de Pedro Vasconcelos, um elenco de peso, assim, realmente muito experiente ali. Eu era realmente um protagonista e novato, né, dentro ali de várias pessoas já que estavam bastante acostumadas, né, com todo aquele contexto. A Disney envolvida e Maurício de Souza Produções envolvido, então era realmente uma situação bastante peculiar e que me deixou, claro, muito nervoso, porque era a primeira vez minha em todos os sentidos, mas eu estava muito seguro também, porque eu conheço muito bem esse personagem, né? Acho que mais do que qualquer um, assim, mais do que qualquer outro ator, eu tenho muito conhecimento dos trejeitos, de detalhes desse personagem que realmente só eu poderia trazer. E o filme, ele traz um destaque incrível pra avó, né, avó Dita. Isso. E eu queria saber como que foi pra você viver essa relação, esse momento deles. Foi muito especial porque eu não tinha conhecimento sobre essa relação tão profunda que eles tinham, né? Eu sabia que eles tinham uma relação, mas não tão profunda. Então, e eu descobri isso enquanto eu falava com ele, porque ele falava sobre a avó Dita de uma outra forma. Era de um jeito muito mais emocionado. Ele ficava muito mais... ele falava de uma forma muito mais profunda, né, sobre a relação que ele tinha com a avó. E eu fui captando isso para realmente colocar isso ali no personagem na hora da cena, o que foi extremamente importante, porque a avó Dita realmente tem um papel muito importante na vida do Maurício, na trajetória dele, nas escolhas que ele fez na vida dele. Muito veio realmente de dicas e de falas da própria avó Dita, que é a minha bisavó, que eu não conheci, inclusive. Tanto que foram, de fato, as cenas mais... Eu diria que as cenas mais desafiadoras para mim, porque realmente era um momento muito intimista ali, entre os dois. Então, diante, assim, de um set cheio de gente, um monte de coisa, e câmera, e pessoas, e informações, eu tinha que ter essa concentração, eu e Elizabeth Savala, a atriz que interpreta a avó Dita, um momento de muita concentração ali, como se a gente criasse uma bolha, assim, separada de todo aquele ambiente pra gente conseguir fazer essa cena da melhor maneira. Então foi um pouco desafiador, mas assim, foi muito bonito. Eu imagino, estou ansiosa. Que bom. E logo no início do filme, né, demonstra a infância do Maurício, como Isso. foi o primeiro contato dele com os gibis. Você teve curiosidade de procurar sobre essa primeira revistinha? Você lembra o primeiro gibi que você leu já? Olha, eu tive curiosidade para saber dessa revistinha, sim. Eu nunca a vi, né? Mas também não quero dar muitos spoilers para falar assim qual que foi essa revistinha. No entanto, ela realmente segue o que aconteceu de fato na vida do Maurício. Foi exatamente do jeito que retrata o filme. Aquela cena toda, o que acontece ali, realmente é como se fosse o Maurício dirigindo aquela cena. Ele diz que foi exatamente daquele jeito. Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro gibi que eu li, mas tem um gibi que eu lembro que ficou muito marcado na minha vida. Claro que eu tinha 7 anos, eu estava aprendendo a ler, eu já estava lendo, mas assim, no começo ali, né? E claro que foi muito marcante, que foi quando o Nimbus e o do Contra surgiram, que eu tinha justamente 7 anos, foi em 94, e eles são a capa do gibi e tem uma foto minha dentro. E foi a primeira vez que eu falei assim, nossa, eu faço parte disso daqui. Eu sou um personagem também. E eu não me esqueço da minha reação de eu ficar boquiaberto mesmo. De falar assim, nossa, eu tô aqui.
Meu pai que fez isso. Sou eu. E foi incrível. Uma sensação incrível. Não consigo imaginar É. como deve ser, né? E hoje ele é um dos maiores incentivadores, né, da leitura do Brasil, com a Turma da Mônica. Então, como você, no filme, também retrata como um professor dele desincentivou ele a ler gibis. Como que você enxerga essa visão negativa que eles tinham antes sobre essa prática? Sabe que até o meu pai falou sobre essa cena, porque eu também tinha muita curiosidade para saber como é que foi isso para ele. E ele contou sobre esse desincentivo, vamos dizer assim, a leitura dos gibis na época, que ele falou que, claro, ele ficou muito triste porque foi exatamente quando ele estava mais apaixonado pelos gibis, né? Então ele conta essa história de uma maneira triste, no entanto, ao mesmo tempo, ele diz que isso foi muito significativo para ele, porque foi quando ele percebeu que ele gostava mesmo daquilo. E aquilo foi tão forte que aquilo guiou a vida dele até hoje. Né? Então, os gibis, eles realmente foram o começo de tudo. Foi uma paixão tão forte que realmente ele nunca mais desistiu. E obviamente, né, o filme ele não tem como retratar toda a história dele, Isso. porque é longa. Muita coisa. Mas existe algum momento específico, assim, que você gostaria de retratar em uma sequência, talvez? O filme, ele realmente é uma lupa ali em algumas partes da vida dele, não tinha como colocar tudo claro. Mas olha, se fosse para escolher, o que seria muito legal de acontecer era o Maurício, era o Maurício com o Mauro. Eu interpretando o Maurício e ter alguém interpretando o Mauro, que sou eu. Isso seria demais. Isso seria uma metalinguagem absurda ali, que esse momento seria algo absolutamente incrível. Eu espero que isso aconteça. Ai, nossa. Espero que tenha uma continuidade. Para que tenha continuidade, diga-se de passagem, é importante que esse filme seja um sucesso. Agora, falando um pouco da sua relação com seu pai, quando você era criança, você tinha noção de como ele era a figura pública dele pro Brasil? Ou pra você era só o meu pai que sabe desenhar super bem? Ele não era qualquer um, porque a gente ia pros lugares e ele era muito assediado. Então, por que as pessoas estão assediando tanto meu pai? Por que todo mundo quer tirar foto? O que é isso que está acontecendo, né? Então, eu comecei a ter essa percepção aos poucos. Eu acho que a minha ficha caiu mesmo, foi justamente nessa história que eu contei do gibi. Foi ali que eu realmente percebi o que era o meu pai. Que meu pai era o autor daqueles personagens, daquelas histórias, e que ele me colocou naquelas histórias. Acho que foi aí que a coisa realmente começou a ter uma outra proporção e dimensão na minha vida. E dou continuidade a todo esse universo que ele criou, esse trabalho que ele criou, com muito amor. E um amor genuíno, assim, porque eu acredito nisso que ele criou. Eu acredito nos valores, eu acredito nas histórias, eu acredito nos personagens. Eu acho que eles são bonitos, eu acho que são histórias bonitas. Então eu sou um baita de um sortudo. Eu concordo. Então, isso que você estava falando é mais uma questão também de bagagem emotiva, né? Porque é uma herança, querendo ou não. Claro. Então, eu acho que você classificaria essa questão dele, né? E isso foi de uma forma extremamente natural. Assim, nunca foi impositivo do meu pai falar assim, tem que ler. Você tem que ter contato com o universo da Mônica. É claro que a gente tinha na nossa casa esse universo muito fácil ali. A gente realmente tinha gibi, um monte de VHS. Eu precisaria assistir aos filmes. Eu não precisaria brincar com aqueles brinquedos se eu não quisesse. Eu brincava, eu lia, eu assistia, porque eu gostava de uma forma muito genuína. Então eu tenho também esse afeto pelos personagens, porque eles fizeram parte da minha infância de uma forma meio óbvia, claro. Mas, como eu disse, não necessariamente. Eu poderia não gostar. Mas é porque realmente eu acho que são conteúdos muito legais. São conteúdos ótimos, são conteúdos educativos, são divertidos para toda a família, todas as idades. Então, acho que sim, acho que foi um processo muito natural. Mais fácil para mim, claro, mas muito natural que aconteceu na minha vida. Você comentou um pouquinho, mas como que é essa sensação de você fazer parte? Você é história viva, né? Eu sou. Você é história viva. Como que é para você fazer parte de gerações? Um enorme privilégio, assim.
Eu já contei essa história algumas vezes, eu sempre conto porque isso é tão marcante na minha infância, eu lembro isso claramente, assim, que eu era uma criança exibida. Eu chegava já falando, ó, eu sou filho do Maurício de Souza, faço parte da Turma da Mônica. Muito legal ser filho do Maurício de Souza e fazer parte disso. Isso é uma coisa realmente muito que vem muito do meu pai. Eles têm essa característica muito positiva por conta dele. Isso é um reflexo dele, os personagens são ele, as histórias são ele, né? Então tudo vem dele.